Em mais uma demonstração do desespero que o sistema está encontrando aí, o Moraes começou a procurar os políticos para buscar uma articulação ali, tentando reverter as assinaturas para a urgência do PL da anistia. Bom, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê aqui, diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula eleições. Isso aqui eu acho é um absurdo, assim, tão grande, e o pessoal do Globo noticiar isso como se fosse uma coisa normal, natural. Existe justificativa para o impeachment de qualquer ministro do Supremo, essa articulação que eles fazem, esse envolvimento, essa interferência em outros poderes, que está completamente errado. Mas eles já estão normalizando, porque ele já tem esse trânsito bem-vindo ali no Congresso. A articulação envolve jantares com políticos, vista ao Congresso e até decisões recentes sobre punições impostas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, vista ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos nos ataques. Isso aqui é de um absurdo tão grande, essa pressão que eles estão fazendo, que a gente sabe que são juristas de merda, mas pelo menos eles têm algum conhecimento, eles podem estar fazendo muitas cagadas lá, mas pelo menos a gente imagina que eles saibam alguma coisa de direito. Mas como políticos, eles são uma tragédia. Essas tentativas, esses acenos que eles fazem, e o Alexandre de Moraes achando que ele é o dono da caneta, ninguém impede ele, ele faz o que quer e tá tudo certo, mas ele não tem traquejo, não percebe a temperatura das ruas, o que o povo tá buscando, e continua nesse avanço aí, achando que ele é o político, o articulador. Ele só tá pressionando, e isso cai ainda mais a credibilidade, a pouca credibilidade que o STF tem. Embora o magistrado tenha um histórico de bom trânsito político desde que assumiu a cadeira no STF, traduzindo, tem histórico de ter o saco puxado por esse pessoal aí que depende dele, muitas vezes tem os processos que vai ter envolvimento, esse pessoal está acostumado a puxar o saco do Alexandre de Moraes, demonstrar que ele é o bonzão, que ele manda em tudo. E aí a gente vê agora a percepção entre os parlamentares e colegas da corte ouvidos em caráter reservado é que ele intensificou esses contatos no momento em que a pressão de bolsonaristas se acentua. Relator das ações relacionadas a uma tentativa de golpes no país, Moraes se tornou o principal alvo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha o absurdo que esse pessoal é capaz de falar. Alvo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro já não tem caneta, ele não tem poder. Ele não tem a máquina nas mãos, ele não pode fazer nada. Por se perseguir como? Agora, por outro lado, o Alexandre de Moraes, ele tem ainda caneta na mão ali, tem os jagunços da PF para poder mandar atrás de quem quer que seja. Aí sim, a gente vê a perseguição do Alexandre de Moraes atrás do Bolsonaro e seus aliados que defendem a aprovação de um projeto no Congresso para perdoar as penas e buscando justiça desses absurdos que eles vêm fazendo aqui. A gente vê aqui, ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Porque muitos dos parlamentares que assinaram esse pedido de urgência são da base governista. Só que esse pessoal que está lá não é um pessoal realmente adepto da ideologia, da esquerda que está. O partido pode ter fechado, ganhado alguns ministérios para aquela graninha boa que eles conseguem ali, aquela mamata que eles têm, mas muitos desses parlamentares não coadunam com isso que eles estão fazendo. E eles estão percebendo que esse é o lado certo. Furou a bolha com o caso da Débora, pegando 14 anos por um rabisco de batom. Então a maioria das pessoas, o povão tá começando a enxergar isso como um absurdo que é. E aí esse pessoal esperto já começou, poxa, deixa eu ficar me posicionar do lado certo aqui. Agora, a questão do sistema, Alexandre de Moraes, o STF, eles não têm como se posicionar pro lado certo. Eles já avançaram tanto nesses arrombos autoridades que eles não podem mais dar um passo atrás. Eles não têm como voltar nas decisões deles. Eles só podem continuar avançando. E aqui a gente vê aliados de Bolsonaro mapeiam votos do STF de olho em revisão de penas. Aqui o Globo coloca como aliados do Bolsonaro, a gente imagina, pô, a base do Bolsonaro, o pessoal que apoia o Bolsonaro, não. O Hugo Mota. Aí eles colocam aliados do Bolsonaro. Tanto que ele viajou, só vai retornar depois da Páscoa para comprar tempo para a esquerda, o PT, a base governista, tentar retirar algumas dessas assinaturas para ver se consegue tirar a força desse projeto aí.
E apesar de oposição já ter coletado o número mínimo de assinaturas para avançar o projeto da anistia na Câmara, interlocutores do ex-presidente com bom trânsito no meio jurídico avaliam que a melhor estratégia para reduzir as penas não seria o embate político no parlamento, e sim deixar o assunto nas mãos do próprio STF, com o tribunal calibrando as condenações. Então vocês percebem que o STF já não é aquele órgão técnico, então cometeu tal crime ou tal atitude ali ilícita, é uma pena cabível nesse nível. Não, agora vamos calibrar de forma política, já que eles têm tanto apoio, vamos prometer que a gente vai reduzir um pouquinho a pena, vai cair de 14 para 10 anos, e aí ver se acalma um pouco os ânimos. Olha só, eles ficam negociando a vida das pessoas, o tempo de prisão que eles têm ali. Olha o absurdo que a gente chegou, não é mais técnico, já não é preto no branco, não é certo e errado. Ah não, vamos calibrar um pouquinho aqui, vamos mudar de acordo com a nossa conveniência aqui. Olha a que ponto que a gente chegou. Mas, mais uma vez, a gente vê que isso demonstra a força do Bolsonaro nessa questão do PL da anistia, que ele está conseguindo avançar sim. A esquerda está assustada com essa situação. A gente vê pelas próprias atitudes do Moraes e do STF, o sistema está em polvorosa, está buscando, está desesperado com isso que está acontecendo. Mas Bolsonaro, ele falou que não tem esse tipo de acordo, só se fosse colocar as penas que seriam regulares, né, de invasão, alguma pichação ali, o que seria o natural, como a maioria já cumpriu, já passou o tempo, seria 1 ano e meio, no máximo 2 anos, então já liberaria todo mundo. Essa seria a única condição, mas Bolsonaro já deixou claro que não vai retroceder. A gente quer a anistia completa e total para todo mundo lá. E mais uma notícia que eles têm veiculado muito, uma mentira, é que essa anistia também englobaria o Bolsonaro, por isso que ele está correndo atrás, e isso é mentira. São apenas as pessoas que estavam envolvidas lá com o 8 de janeiro. Bom, por esse vídeo é isso, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários, bem como notícias e outros assuntos para a gente comentar aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.